Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Cura do Carvalho. E o vídeo de hoje é mais um vídeo cabalístico trazido a vocês por um usuário que quer ser identificado como Coração Satânico. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Vim de uma família desestruturada desde os tempos dos meus avós, pois minha avó teve 10 filhos sem as mínimas condições de criar, e resultado foi uma família de 7 tias e 5 foram emissols, incluindo a minha mãe. Minha mãe odeia o meu pai com todas as forças do coração dela, e eu só o conheci com 13 anos de idade. Cresci ouvindo da minha mãe que meu pai não prestava, que não valia nada e que nos abandonou sem se importar com a gente, sempre colocando na minha cabeça que meu pai era um homem horrível. Conforme eu fui crescendo e vendo o comportamento da minha mãe, comecei a entender o porquê meu pai a abandonou e perceber que ela mereceu ser abandonada por ele, pois hoje, como adulto, entendo plenamente as razões dele ter ido embora e ter abandonado essa chave de cadeia que é a minha mãe. Agora vou contar a principal história desse relato para mostrar como eu pude, através da minha mãe, constatar o profano feminino ao vivo. Pois bem, há alguns anos minha mãe conheceu um mangina otário e começou a se aproveitar dele financeiramente, inclusive se casou com ele com comunhão de bens, já avisando dar um golpe nele, pois tomou conta das finanças do cara, do carro e do sítio. E além disso, o mangina tem diabetes crônica e a saúde dele piora a cada dia, desde que a minha mãe se casou com ele. Eu tentei avisar, mas fui acusado por todos de estar com 40 anos e não aceitar que minha mãe siga sua vida em frente e de estar com ciúmes dela. Sou filho único e minha mãe tem um apartamento no nome dela e um terreno onde o mangina está fazendo uma reforma geral e gastando muito dinheiro para mais tarde minha mãe vender o imóvel ou alugar para abrir um camping e ganhar dinheiro. Ao longo do tempo, vi minha mãe sugar o dinheiro desse mangina como um parasita insaciável e depois de tomar porrada através de porrada, tentando alertar todos sobre as más intenções dela, eu cansei. Coloquei a escuridão dentro do meu coração e comecei a executar um plano maligno, um plano maligno, ao invés de tentar lutar contra a manginice. Vou usar o sistema ginocêntrico ao meu favor e decidir que vou ficar quieto e não vou mais tentar abrir os olhos de ninguém. Vou esperar minha mãe depenar o mangina até ela se separar dele ou até ele deixar esse mundo e, como minha mãe já tem 63 e uma saúde fraca, devido a 2 cânceres que teve durante a vida, vou esperar ela ir de Vasco, assim fico com o patrimônio dela e do mangina que não quer despertar. Me dê sua opinião e deixo aberto para a comunidade me julgar. Veja só, deixo aberto para a comunidade me julgar. Então ele quer um escrutínio aqui mesmo, né? Então vocês estão livres aí para comentar a respeito nos comentários. Lembrando, essa é só a informação que ele nos deu aqui. Tá? Então, ele pode ter deixado, ele com certeza deixou muita coisa faltando, existem outras versões também do caso, mas é tudo que podemos lidar aqui, é tudo que ele ofereceu pra gente, então vamos tratar do que nós sabemos. Então, senhores, antes de iniciar o vídeo, lembrem-se, link na descrição e no comentário fixado para promover um vídeo, assim você ajuda demais o canal a permanecer de pé e gratuito a todos os homens e pode escolher um assunto livre para tratar aqui no canal, desde que siga as regrinhas que estão no link, tá? Vocês também podem ajudar o conteúdo de graça, deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e ficando à vontade aí na seção dos comentários. Isso ajuda o algoritmo a recomendar o conteúdo para mais homens. Certo? Dito isso, dá pra ver aqui que o coração satânico, pela forma com que ele se expressa e até o nome que ele escolheu, ele tá amargurado com isso. Não só pela situação que a mãe e o padrasto aí dele se encontram, mas eu acho que principalmente com a própria decisão que ele tomou. Ele acha que o que ele tá fazendo é satânico, é um plano maligno ou coisa assim. Mas, assim, ele não pode fazer mais nada, entendeu? O que ele poderia fazer já foi feito. Assim, a própria Bíblia diz, afinal ele usou aqui uma referência bíblica, e acredito que ele ache que isso é satânico justamente porque ele, como a maioria de vocês, tem uma criação fundamentalmente católica, assim como eu, mas a própria Bíblia diz, cara, que aqueles que não querem acordar não tem jeito. Você ajuda quem quer ser ajudado. Então, ele já tentou ajudar o mangina,
Ele já falou pra mãe, poxa, o que você tá fazendo com esse cara não é justo, as pessoas não querem acatar, ele não pode fazer mais nada. A gente também tem que admitir que nós somos só homens, entendeu? Nós somos só humanos, nós não somos sacerdotes, não somos pastores, nós não temos o poder de guiar as pessoas. Por mais que as pessoas com as quais a gente se importa, as pessoas que a gente ama, elas estejam fazendo merda e nós consigamos ver que aquilo é detrimental, mas não dá pra salvar a todos. E eu imaginei até que o coração satânico aqui, ele ia ter um plano realmente maligno. Ele disse assim, você vê como o Miqueinha é, né? Ele acha que tá sendo maligno, quando na verdade, cara, isso aqui não parece nada ruim. Eu pensei, porra, ele vai matar a véia. Ele vai dar um golpe na véia, vai dar um golpe no cara. E não, ele não vai fazer nada. Literalmente nada. Ele vai só ficar esperando. Pelo que ele disse aqui, esperar somente a fatalidade do tempo, que vai acometer a todos nós, e já que ele é filho único, provavelmente esses bens aí vão ficar para ele de herança. Então, sinceramente, cara, eu não acho nada maligno e nada satânico o que você pretende fazer aqui, não. Talvez, vou até passar a mão pela cabeça do Betinho aqui, lá ele, e dizer que talvez ele esteja até sendo duro demais consigo mesmo, lá ele de novo. Porque eu faria a mesma coisa na situação dele, e já fiz algo semelhante com a minha família. Pais boomers, né? Pais boomers, cabeça dura, comumente cometem erros e decisões que são disfuncionais assim para o mundo moderno, porque eles não estão adaptados para as regras de hoje. Ou porque eles foram educados num mundo diferente, porque eles são ingênuos, mas eles também não querem acatar nenhum tipo de conselho. Eles veem filhos e pessoas mais jovens como despreparadas, como mais ingênuas do que eles, que não sabem da vida. Então deixa rolar, entendeu? Assim, novamente, referência bíblica aqui. O que a Bíblia diz a respeito disso? Honrai pai e mãe, não é? Para que sua vida seja prolongada nessa terra, algo assim. Uma interpretação que eu tenho disso é ele, por exemplo, a mãe dele é idosa, já foi acometida por 2 cânceres, provavelmente daqui pra frente vai precisar de cuidados, e como ele é filho único, ela vai depender bastante dele. Então, se ele honrar a ela, no sentido até mesmo de ajudar ela na fase geriátrica, ele pode ganhar o quinhão dele na herança, que tá vindo desse mangina padrasto dele aí. Então, assim, ele dá aquela maciada na coroa, vai ganhando a simpatia dela, vai fazendo a famosa mask peel, então não fica tentando ser o chato da festa, porque como o corte de alto valor fala, né? Nós somos os chatos da festa. Nós somos os errados. Para a sociedade, nós somos os errados. Nós somos os frustrados, os ressentidos, os ciumentos, os amargos, né? Então, não vale a pena ficar ganhando essa peste socialmente. Vocês acreditam que estão fazendo a coisa certa ficando do lado da verdade, mas para pessoas que recusam a verdade, não vale a pena ficar dando murro em ponta de faca. Muitas das vezes, essa vontade de ficar enfiando a verdade goela abaixo das pessoas que rejeitam isso é mais uma vontade do nosso próprio ego, de ter razão, de fazer as pessoas se comportarem da maneira correta, de consertar o mundo, mas isso não é para nós, entendeu? Nós não estamos aqui para consertar o mundo. Então, na verdade, o que o coração satânico está fazendo aqui é o que qualquer pessoa normal faria. E quando eu digo normal, não estou falando assim comum. Qualquer pessoa funcional mesmo. Não tem nada de maligno, não tem nada de satânico nisso aqui. Deixa o Mangina dar dinheiro e comprar terra e não sei o que pra ela. Deixa ela explorar. Eu parto do pressuposto que esse cara até sabe e gosta do que tá acontecendo. Porque nós temos que dar responsabilidade para as pessoas também. As outras pessoas não são crianças. Esse manginão aí, padrasto seu, ele já é velho, porra. Ele já tá cascudo já. Ele já sabe o que ele tá fazendo. Ele já é maduro, entendeu? Vai que é um fetiche dele, porra. Vai que é a forma com que ele tira prazer, não necessariamente sexual, né? Mas é o prazer da vida, a satisfação, a validação dele. É assim que ele gosta de viver. E a grande verdade é que depois que você se permite não ligar para esse tipo de coisa, mas sempre consumindo ali as informações de uma maneira funcional, do tipo, eu jamais faria o que esse homem está fazendo, mas se ele quer fazer, deixa ele fazer. E no fim das contas isso pode até me beneficiar, porque ele tá dando dinheiro para minha mãe, e quando minha mãe bater as botas, isso vai ficar de herança para mim. Quando você se permite pensar assim, porra, você leva a vida de uma forma muito mais leve. Você para de ser reclamão, de ser chato, porque eu já consigo imaginar, cara. Na família aqui do coração satânico, né, um nome bem exagerado, ele acha que botou o satanismo no coração dele simplesmente porque ele se permitiu parar de se amargurar com esse tipo de coisa. Quando, na verdade, ao meu ver, ele tá limpando o coração dele, não sujando.
pode ter certeza que ele tá sendo, assim, julgado pra caralho pela família dele. Todo mundo deve ver ele como amargurado, ressentido. Ele falou aqui, né, que acreditam que ele tem ciúme da própria mãe, que ele é controlador e tudo mais. Então, assim, porra, vale a pena, entendeu? Vale a pena você se estressar, você ser mal visto e ganhar pestes e julgamentos por conta disso? Que é um movimento infrutífero, entendeu? Porque as próprias pessoas não querem mudar o comportamento delas. Então veja assim como, sei lá, esse padrasto é um benfeitor para sua família, né? Um benfeitor para sua mãe, para você. Ele está ajudando, não recuse ajuda. E depois que você se permite limpar o seu coração a respeito disso, cara, você vive a vida muito mais leve. As pessoas começam a te tratar melhor, porque você já não é mais um cara amargo. Eu também era assim, tá? Eu via os problemas do mundo, os problemas dos homens, das mulheres, até dentro da minha família, e eu queria resolver esses problemas. Porque isso partia até de uma arrogância, vamos ser sinceros. Uma arrogância minha de achar que eu sabia o que era melhor para as outras pessoas. E o homem, ele tem muito isso. É um instinto talvez até mesmo de liderança. Onde ele vê um comportamento que ele julga disfuncional ou uma atitude autodestrutiva e ele quer ir ali mudar. Só que, novamente, lidere quem quer ser liderado, ajude quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado vai rejeitar sua boa intenção de ajudar e provavelmente vai se rebelar contra você. E quer ver outra coisa? É que muitas das vezes você nem tá certo. Tu pega esse Mangina, por exemplo, aí, que é teu padrasto aí, o coração satânico. Se você tira desse cara esse instinto de Mangina, de ficar provendo para uma mulher, o qual ele aprendeu a vida dele inteira, ele foi criado assim e ele foi ensinado a tirar validação de ficar dando dinheiro para mulher, como um bom boomer, normal. Se você tira isso dele, provavelmente ele vai viver uma vida pior do que ele está vivendo agora. Ele vai viver vazio, sem propósito e é capaz dele se churrascar, porque esse é o ambiente que ele conhece. É que nem um cachorro que fica mordendo o próprio rabo, entendeu? Ele é a forma dele de desestressar, e se ele não morder o próprio rabo, ele vai criar algum tipo de disfunção pior ainda. É da natureza desse homem fazer esse tipo de coisa, né? Então, porra, às vezes a gente tem que também ter uma maturidade assim de saber que o que nós achamos que é certo ou que vai melhorar a vida das pessoas é pura arrogância nossa. Às vezes você tenta ajudar achando que o melhor pra você é o melhor pra outra pessoa. E aí a outra pessoa começa a se comportar como você, a viver como você, ou da forma que você gostaria ou acharia que é melhor que ela vivesse, mas aquela vida pra ela é vazia e ela começa a se destruir ainda mais. Então tem isso também, né? Tem muito homem que se comporta assim, que fica tirando, por exemplo, GP da vida da prostituição pra fazer dela uma honradinha dona de casa, porque ele acredita que ela vai viver melhor assim. Mas é uma mulher da rua, tá ligado? Ela já nasceu daquele jeito, ela tira a validação de sexo com homens, da promiscuidade, ela não vai conseguir viver uma vida inteiriça, ela não vai ter completude em ser dona de casa. Então tem muito homem que realmente acredita que o melhor para as mulheres vai ser sempre ser uma honradinha dona de casa, tirando validação do marido, dos filhos, da família grande e numerosa. Mas ela não foi adaptada para esse meio, entendeu? Se você ficar alimentando, porra, animal carniceiro, com carne de primeira, eventualmente ele vai morrer. Isso é só uma analogia, tá, senhores? Então é muito comum que o animal carniceiro ele volte a comer carniça mais cedo ou mais tarde, mesmo tendo carne de primeira ali disponível. Então, o erro de muitos homens, às vezes, é se importar demais, sabia? Agora vamos à segunda parte desse vídeo aqui, que é uma Red Pill amarguíssima, talvez seja a mais amarga dos homens engolirem, que é a Red Pill materna, né, cara? Eu acho que esse é, assim, a respeito do profano feminino, é a máxima da Red Pill, porque a nossa cultura e talvez até a nossa própria biologia tem uma lente muito romântica, muito lúdica a respeito do que é o materno, a respeito das mães. E quando você começa a enxergar a sua mãe como um ser humano e não como uma deusa do lar, não como uma rainha, aí você descobre que você realmente despertou. E a grande verdade é que isso demanda muita maturidade, sabe? Muita maturidade mesmo, porque é comum do infantil ver a mãe como perfeita, porque ela é uma nutridora. É uma protetora imediata, entendeu? É a que passa mais tempo, ainda mais nas últimas gerações, né? Quase que tempo integral com as crianças. O próprio coração satânico aqui, ele é filho de mãe solteira, então realmente é tempo integral, ou exclusivo nesse caso, né? Ele passou a infância dele exclusivamente com a mãe. Não tem muita referência masculina, mas é um cara que despertou, querendo ou não. Então você vê que
existem exceções para essa coisa de ausência paterna e o cara se formar um homem funcional. Então, de fato, a nossa sociedade, em especial a sociedade brasileira, que é extremamente imatura, principalmente emocionalmente, presta reverências e adoração, muitas das vezes imerecidas ao materno. Eu gosto de sempre usar aquele exemplo da Rochelle, sabe? Cara, a Rochelle ela foi claramente produzida para ser uma vilã, ela é realmente a vilã da série, e é uma série satírica, de humor ácido, e mesmo assim, a maior parte do Brasil acredita que a Rochelle é uma mãe, uma grande mãe, sendo que ela praticamente não tem nenhuma qualidade, cara. Eu não consigo lembrar de uma qualidade da Rochelle, tá? Ela, do Todo Mundo Odeia o Chris. Ela só tem defeitos. Mas o Brasil, em especial, tem uma cultura tão disfuncional, tão matriarcal, tão ginocêntrica, realmente, que consegue ver algum tipo de bem, literalmente numa vilã, numa mãe disfuncional, de uma série satírica, que provavelmente, obviamente por ser uma série de humor bem exagerada, depictou a Rochelle ali como pior do que a mãe do Chris realmente era. Talvez, eu não sei, tá? Eu lembro de ter visto uma entrevista e ela confirmava que ela tinha muitos daqueles comportamentos e tal, mas novamente, deu uma piorada, entendeu? A série dá uma piorada na Rochelle ali. E o Brasil realmente acredita que a Rochelle é uma grande mãe, é uma boa mãe. Eu lembro da época que eu usava Facebook, tinha páginas assim, fã-clube da Rochelle, os caras falando que, tipo, a Rochelle educava bem, não sei o que. Porra, que mãe horrível que ela era. Pra você ter uma ideia de como as mães brasileiras, elas são péssimas, como a cultura brasileira é péssima, e por conta disso, os brasileiros eles têm uma referência disfuncional a respeito do que é ser uma boa mãe, e isso é, assim, personificado na tal da Rochelle, tá? Mas de fato, cara, quando você tira as vendas ali da idolatria materna, é quando você finalmente consegue enxergar as mulheres do jeito que elas são, como seres humanos, com defeitos e qualidades. E é uma coisa que o homem especial, o homem médio, ele não consegue fazer. E é por isso que é por isso que a Bíblia até diz honrai pai e mãe, sabe? Para que sua vida seja prolongada nessa terra. Nesse caso, se o coração satânico aqui cuidar da mamãezinha dele e ficar no lado bom dela, ele vai ter a vida prolongada dele nessa terra com a herança. A herança prolonga a vida, né? Dinheiro prolonga a vida. Vamos convir. Então, ele honrando ela, ele pode prolongar a vida dele. Mas também tem a questão de que você, assim, criticar os próprios pais, mesmo que sejam críticas fundadas, principalmente a mãe, é uma coisa que pode encurtar a tua vida, literalmente mesmo. O brasileiro ele é tão lúdico que ele pode te matar ou te prejudicar de alguma forma, diminuindo a sua qualidade de vida e, consequentemente, o seu tempo de vida nessa terra, se você fizer críticas à sua mãe, porque ele vai pensar que você é um ingrato, que você é um péssimo filho. E o brasileiro ele tem essa ideia lúdica que mãe é uma deusa, mãe é sagrada. Então, independente do que você esteja dizendo, mesmo que sejam críticas fundadas, ele sempre vai vir com aquela ideia lúdica de que a mãe foi quem te geriu 9 meses, ela fez sacrifícios, ela amamentou você, ela cuidou de você. Então você vai ver que o brasileiro ele sempre vai ficar pegando... As pessoas de baixo QI, no geral, elas costumam fazer isso. Pegando referências lúdicas, entendeu? Referências emocionais pautadas no idealismo romântico. Beleza que a mulher gestou, beleza que a mulher amamentou, beleza que a mulher cuidou, mas isso são imperativos biológicos. É uma coisa que toda mãe faz ou deveria fazer e é o mínimo. É o mínimo, entendeu? Porque existe aquela responsabilização também, né? Ela abriu as pernas, ela transou, ela sabia que isso daria em uma criança. Então é uma questão de consequências e responsabilidades. Então, quando o coração satânico ele fala que ele conseguiu ver o profano feminino através da mãe dele, consegue entender o próprio pai que abandonou a mãe e a ele, porque a mãe é extremamente oportunista e interesseira, pelo que ele está relatando aqui, ele demonstra que ele tem um nível de percepção e maturidade muito acima do brasileiro. Só que as pessoas se rebelam se você disser isso aí, porque eles vão entender que você está falando mal da sua mãe. Você é um filho ingrato, que não presta reverências, que não presta honra à própria mãe. E eles podem te fuder se eles se revoltarem contra você o suficiente, tá? Então tome cuidado com isso. Mas, de fato, novamente uma referência bíblica. Nem Jesus prestava tanta reverência assim à própria mãe, quanto o brasileiro médio diz que você tem que fazer. Tem vários cortes que Jesus dá a Maria na Bíblia, cara. Tipo naquele momento, no casamento lá, que Maria vai queixar a Jesus mais vinho, né? Ah, acabou o vinho, não sei o quê. Jesus fala, e o que eu tenho a ver com isso? Né? Algo assim, ele fala, o que queres de mim, mulher? Algo assim, né?
O que eu tenho contigo, mulher? Algo assim, e chama de mulher, né? Não chama nem de mãe. Então é até uma passagem que é interpretada até como uma certa rispidez de Jesus com a própria mãe, né? E o termo mulher era até um termo de respeito na época. Mas de fato, assim, pô, foi um corte meio que brutal, né? Brutal ali com a própria mãe. Mas o brasileiro, cara, o brasileiro ele tem um lúdico, assim, que é beira o infantil, realmente. Quando você fala, assim, dos defeitos femininos, quando você faz críticas ao feminino, normal, todo ser humano tem defeitos. Homens também têm defeitos e são passíveis de crítica. Mas o brasileiro, ele puxa já no lúdico da puta que pariu. Caralho, o que que tem a ver, velho? Você pega e faz uma crítica fundamentada a respeito do feminino, que é uma imagética que é o inconsciente social coletivo, que é a Matrix em Jung, né? O inconsciente social coletivo, tem de santidade, assim, é o ímago feminino. Daí o cara vê essa crítica como um ataque direto à mãe dele e à sua mãe. Então veja o lúdico do cara. Ele puxa, assim, o que há de comum entre a mãe dele e a sua mãe, que é o sexo feminino, e ele se sente pessoalmente atacado e acha que você está atacando a sua própria mãe. Então isso parte de uma emotividade brutalmente infantil. Porque, primeiro, ele leva pro pessoal, e a gente sabe que criança que é facilmente ofensível assim, e ele tem uma referência lúdica infantil, tudo é a porra da mamãe. Ele não consegue se desassociar da informação e entender a informação de forma impessoal. Quando você fala de mulheres no conceito geral, que não é nem total, tá? É geral. Ele vai usar uma referência solipsista, que é as mulheres que ele admira. Não é nem as mulheres que ele conhece, é as mulheres que ele admira. São as melhores mulheres na vida dele, que geralmente já é uma visão romântica que ele tem delas. Então cuidado, tá? Cuidado. O brasileiro, ele é perigosíssimo. Já vi discussões de bar surgindo de assuntos assim levarem à violência e até à morte, tá? Porque o brasileiro, ele gosta de se pagar de machão e ficar defendendo o certo. E aí ele vê um cara que critica a própria mãe de forma fundada, ele pode se rebelar contra você e cometer um ato que ele acha justo, que é ferir, prejudicar ou até matar o que na cabeça dele é um filho ingrato, um filho que não respeita a própria mãe, e via até com falsas acusações, tá? Justamente para corroborar com uma ideia, uma imagética, um lúdico que a mente infantil dele projetou para prejudicar ainda mais a sua imagem, para as outras pessoas e até mesmo ele nutrir uma imagem cada vez pior de você. Ele se convence que você é tão pior quanto ele quer acreditar que você é, e isso vai justificar ali um ímpeto emocional nele, uma revolta emocional que vai mobilizar ele a uma ação que pode vir a te prejudicar até fatalmente. Então o brasileiro, principalmente o mais raivosinho, ele tá assim, a todo momento, a ponto de bala para fazer alguma merda com alguém que ele acredita que vai ser justa, que vai ser pelo conceito de moral, de honra, de valores dele. Cara, se tivesse um censo, eu acredito que o brasileiro seria recordista em julgamento apressado, em linchamento, em esse tipo de perseguição social baseado em pouca evidência. É muitíssimo comum de pessoas emocionais, de pessoas de baixo intelecto, de pessoas primitivas mesmo, né? Quanto mais primitivo é uma comunidade, quanto mais primitivo é um país, uma cultura, menos o conceito de justiça, menos o conceito de inocente até que se prove o contrário, menos o conceito de lógica, de aplicação lógica de leis vai imperar e mais vai imperar o julgamento emocional. Mais vai imperar a vontade de usar violência e medidas drásticas contra acusações ou situações com pouca evidência, mas que causaram grande revolta. Então tome cuidado com essa porra aí, coração satânico. Cala a boca a respeito disso, fica na sua na moral, deixa o Mangina se lascar na mão da tua mãe aí, pra você não acabar se lascando você mesmo na mão desses bonobos aí que querem fazer merda com qualquer um pra se confirmar foda, machão, valoroso. Ah, nós passamos ali um cara que desrespeitava a própria mãe, provavelmente até batia na própria mãe, a gente fez o certo. A mãe dele só vivia reclamando dele, todo mundo falava que ele não gostava da mãe, batia na mãe ali, então a gente matou ele. E os caras vão matar você sem remorso, tá? Ou te prejudicar de alguma forma sem remorso, sair dali e beber uma cervejinha no primeiro pé sujo que eles verem, dando risada, e vão deitar a cabeça no travesseiro achando que eles estão mais próximos de Deus por terem feito algo correto. E você sempre vai ser lembrado pelo cara que batia na mãe, pelo cara que odiava a mãe. Eles não vão ter um pingo de remorso ou arrependimento por ter te fudido, tá? Uma falsa acusação, uma perseguição, um prejuízo moral, um prejuízo financeiro, um prejuízo profissional. Eles vão te fuder e vão achar que estão certíssimos. Por quê? Porque a sua imagem é ruim.
Então a Mask Pill é de suma importância para você não se fuder, certo? Então, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência. Sempre vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.